do seu amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala do amor, que toda a terra cantará um hino em teu louvor. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Você vê o pastor, irmãos? Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Irmãos Amário deu um susto na gente, mas já está de volta. Irmãos Amário, a turma, graças a Deus, né? Amém. A gente fica feliz, né, sabendo que os filhos de Deus estão bem, né, irmão? No culto que nós tivemos lá na cidade de Itatiba, vocês lembram o culto que foi pregado lá? O culto que foi pregado foi o que é fé. Amém. É isso? Então é um assunto que a gente não tem como se deixar de entrar neles, né? Porque, como já foi dito, é algo que a igreja, que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E se você chegar para a pessoa e falar o que é fé, o que é fé? Você sabe, se dá para mostrar uma caneta para você, você sabe o que é aquilo, né? O refil que ela tem, você sabe o que é. Quanto que é 2 mais 2, você sabe. Da mesma forma, nós temos que saber o que é fé. O que é fé. Então, foi muito importante aquele culto lá, não sei se os irmãos têm ouvido de novo. O culto de hoje eu não sei se ele vai ser transmitido totalmente. Estamos com problema de internet, tanto que eu até avisei os irmãos da cidade próxima. Mas os que estão presentes, eu espero que vocês captem e entendam o que vai ser falado aqui. Amém. No próximo final de semana não vou estar, não sei se teremos um culto à noite, ou se vamos fazer no sábado. Porque eu tenho um compromisso, o irmão Jorge, ele ligou para mim para poder estar ministrando a palavra lá na cidade de Francisco Morato. Então, mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer da semana. Amém? Para a gente ver se a gente faz o culto no sábado ou se faz no domingo mesmo. Já vem, a gente já faz o culto no domingo à noite mesmo. Então vocês acompanham o culto pelo site da igreja, né?
Mas vamos deixar Deus dirigir essas coisas, amém? Amém. Então nós lemos, foi em Mateus 16:13, lá na cidade de Itatiba. Nós vamos ler de novo. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Amém. Todos encontraram, irmãos? Amém. 16:13, versículo 13. Esse é o conhecimento que a noiva, que a igreja tem que chegar. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Os irmãos se encontraram agora, vamos ler novamente? Amém. Mateus 16:13 está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Deus, Amém. Pai Celestial, Sim, Pai querido. Pai, obrigado, Deus, Aleluia. pela sua palavra, Pai. Sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão, ó Deus, sobre a revelação da palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedimos que o Senhor nos mantenha na tua palavra, Senhor, aonde muitos têm caído, ó Deus. Verdade. Não estamos aqui por mérito nosso, mas pela misericórdia do Senhor. Sim, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Amém. Por aqueles que estão ouvindo do outro lado, Pai, através das redes sociais. Amém. Abençoe a cada um, Deus. Que eles sejam beneficiados com a tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Hoje e sempre. Amém. Amém. Então, o culto de Itatiba, a gente vai dar uma continuação nele aqui, uma continuidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vou perguntar para os irmãos, qual é a diferença entre fé, entre a revelação e a doutrina? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para vocês mesmos. Então você conversa com pessoas que dizem que estão na doutrina. Aí você fala para a pessoa assim: você conhece a doutrina? Ela fala que conhece. Tá, mas o que é a doutrina? Aí as pessoas vão dizer para você assim, ó: a doutrina é que Jesus não é seu próprio Pai. Essa não é a doutrina. A doutrina, a nossa doutrina é que Jesus
é o Filho de Deus. Essa não é a doutrina. Essa nunca foi a doutrina. Vocês já pararam para analisar isso. Aí eles dizem que a doutrina é que Jesus não é seu próprio Pai. Essa não é a doutrina. Essa é a revelação. Existem duas coisas totalmente diferentes: a doutrina e a revelação. Vocês observam que Pedro ele teve a revelação onde nós estamos lendo aqui. Pedro não conhecia a doutrina. Ele estava tendo a revelação da palavra. Antes que Deus possa fazer alguma coisa, primeiro Deus se revela para você. Deus mostra para você quem é Jesus. No versículo 18, olha para vocês verem. No 17. O 16, vamos começar no 16 novamente. Ó. E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa não é a doutrina. Essa é a revelação de quem Jesus é. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não pode prevalecer. Então vocês observam o que Pedro estava tendo aqui era a revelação, não era a doutrina. E quando você tem a doutrina, você agora está alicerçado. Quando Deus revela para você o que é, quem é Jesus, quando você recebe a revelação da palavra, Deus está dizendo para você: agora você pode aprender de mim. Agora você já sabe quem eu sou, Pedro. Está entendendo? Agora Pedro já podia aprender de Deus. No versículo 20, vamos continuar um pouquinho. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. Jesus estava explicando os acontecimentos agora. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Vocês observam que Satanás, ele já não podia falar para Pedro que Jesus não era o Filho de Deus, porque Pedro já tinha experimentado da revelação. Pedro já tinha fé. Então Satanás não podia tirar isso de Pedro. Mas Satanás estava fazendo Pedro pensar que ele conhecia a doutrina. Pedro apenas tinha o ensinamento que vocês tiveram, é que a igreja não tem a revelação da palavra. Vocês já escutaram isso muito. Inclusive até eu devo ter comentado alguma coisa, que a igreja não tem a revelação, mas a noiva tem a revelação e a igreja não. Irmãos, se eu disser para vocês que a igreja não tem a revelação, eu estou falando para vocês que a igreja é uma denominação.
O que faz com que a igreja não seja uma denominação é que ela tem a revelação da palavra. Guarde isso em mente. O que é a fé? A revelação? A fé é o alicerce. E Jesus disse: sobre esse alicerce eu edificarei a minha igreja. Então a igreja ela está sobre a revelação. A igreja ela é santa. O irmão Branham diz que o que separa a igreja da noiva é o azeite. O que separa a igreja da noiva é o azeite. A igreja ela é santa. O irmão Branham chega a dizer que a igreja ela adora a Deus em alto nível. Eu não estou falando da noiva ainda. Eu estou falando da igreja que vai ficar. A igreja que não vai no arrebatamento. O irmão Branham diz: a igreja, perguntaram para ele, a igreja vai no arrebatamento? Ele disse: a igreja não. A noiva sim, mas a igreja não. A igreja ela já entra salva na tribulação. Então, se ela entra salva na tribulação, a igreja sabe que Jesus não é seu próprio Pai. É isso que você precisa entender. Observa o grau de conhecimento que a igreja tem. Se você voltar onde nós estávamos lendo aqui, Jesus perguntando para os discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem isso. Está entendendo? Uns dizem que o Senhor... Deixa eu voltar aqui. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Eles não sabiam quem ele era. Mas a igreja sabia. Pedro teve a revelação. Pedro não tinha doutrina ainda. Antes que Deus possa fazer alguma coisa, primeiro ele tem que mostrar para você quem ele é. É por isso que em Apocalipse ele está dizendo para João primeiro: eu sou o Alfa e o Ômega. Para depois explicar as coisas que iam acontecer no futuro. Primeiro você tem que saber quem ele é. É por isso que primeiro você estuda, é ensinar para você a deidade, para depois você aprender a doutrina. Então vocês observam que os discípulos disseram: uns dizem que tu é o próprio Pai, porque eles não sabiam quem ele era. Uns estão dizendo que você é Deus mesmo. Irmãos, esse pessoal que crê em William Branham, que diz que Jesus é o próprio Pai, eles ainda não são a igreja. Eu não estou falando da noiva, eu só quero que vocês saibam o que é a igreja. Porque se você não souber o que é a igreja, você vai ficar. Está entendendo? Uns dizem que tu é o próprio Pai. Está na crença, dizem que creem em William Branham. E Jesus é seu próprio Pai. Essas pessoas ainda não são a igreja. Porque quando a revelação chegou a Pedro, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: então a minha igreja será edificada sobre esse alicerce, sobre essa pedra. Então se eu disser que Jesus é seu próprio Pai, eu ainda não sou a igreja. Se a igreja que tem a revelação não vai no arrebatamento, se a igreja que tem a revelação ela não vai no arrebatamento, agora você imagina aqueles que não são a igreja. Olha como uma coisa é fina. Mas qual que é a diferença então? A igreja tem a revelação e a noiva tem a revelação. A igreja tem o alicerce, que é a revelação, e a noiva tem o alicerce, que é a revelação. Bom, então se ambas têm a revelação, então elas têm que subir no rapto. Então qual que é a diferença? Por que a noiva vai e a igreja não?
Por que a noiva vai no arrebatamento e a igreja não? Se ambas têm fé. Qual que é a diferença? A diferença é que a noiva constrói em cima do alicerce. Sobre essa base, a igreja será edificada. A igreja ficou parada. É isso que está acontecendo com muitos crentes na mensagem. Eles já sabem que Jesus não é seu próprio Pai. Eles já têm a fé. Eles têm a revelação e estacionaram. Por quê? Porque são a igreja. Mas a noiva ela vai construir em cima do alicerce. Observe a pirâmide. Fé, virtude, e aí vai. A noiva vai construindo. O que o nosso irmão mais velho Jesus diz? Jesus diz: o filho não pode fazer absolutamente nada. Tudo que o filho vê o pai fazendo, o filho faz igualmente. E a noiva está construindo em cima do alicerce. E a noiva não pode fazer nada. Tudo que a noiva vê o pai fazendo, ela faz igualmente. Porque a noiva é como noivo. A noiva anda como noivo. A igreja não pode fazer isso, porque a igreja é rica. Rico sou, de nada sinto falta. Eu já conheço a revelação. Eu já sei que Jesus é o próprio Pai. Vocês observam o nível da igreja dos unicistas. É somente o azeite. A igreja ela não constrói. A igreja tem a revelação, mas não constrói. A igreja é santa. Ela já entra salva na tribulação porque ela é santa. Ela conhece a revelação. Ela não conhece a doutrina. A noiva começa a construir em cima do alicerce. Você sabe por quê? Porque agora ela entendeu que quando Deus mostra para você quem é o filho, Deus está dizendo: eu tenho um trabalho para você agora. Eu tenho um trabalho para você agora. E a noiva entendeu isso. E a noiva começou a construir em cima daquilo. A noiva começou a construir. Até chegar ao ponto do teto, de descer a pedra e selar ela. Vocês observam que João precisava saber quem estava falando com ele. Em Apocalipse, Deus disse: eu sou o Alfa. A palavra diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quando João teve a revelação, aí a palavra diz: o que vês, agora escreve e coloca no livro, porque agora já foi revelado a ele. Agora ele já estava construindo. João olhou e viu um livro selado. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro. Não é por dentro e por fora, era por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora, como que João sabia que o livro estava escrito por dentro? Irmãos, vocês observam que se está escrito por dentro, e agora foi permitido a João escrever, porque ele entrou dentro do livro. Ele conseguiu enxergar do lado de dentro. A noiva, ela entra dentro da mente de Deus. Amém. Ela está dentro da mente de Deus. E quando você está na mente de Deus, você está selado para o mundo da mesma forma do livro. Da mesma forma. Então a noiva ela vai construir. E a noiva vai construir e a igreja não. E a igreja é santa. É por isso que Paulo diz: eu, Paulo, servo do Senhor, enviado aos santos que estão em Éfeso. Quando o irmão Brana lê essa passagem, ele diz: isso não é para o mundo mais. Porque a igreja que vai ficar na tribulação, ela já não está no mundo, viu? Ela só não constrói. Ela não é denominação. Ela não vende a sua primogenitura. Vocês observam que quando Pedro chegou achando que tinha revelação, Jesus olhou para Pedro. Quando Pedro disse: essas coisas não vão acontecer com o Senhor. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus estava repreendendo que Satanás já estava tentando tirar o entendimento de Pedro. Pedro pensou: eu já tenho a revelação. Eu já sei que ele é o Filho de Deus.
Você tem que tomar cuidado, que é dessa forma que Satanás vai agir na tua vida. É dessa forma que Satanás está agindo na igreja. Está mostrando para a igreja, você já tem a revelação. Fica em paz, fica tranquila. Mas a noiva, ela vai além. A noiva, ela anda como o noivo andou. A noiva entende essas coisas aqui, ó. O irmão Brana diz na Deidade Explicada, ele diz, muitas pessoas que escutando isso, dizem, o irmão Brana é unicista. Muitos dos que escutam eu falando, eles dizem, o irmão Brana é unicista, porque eles têm uma mente unicista. Esses ainda não são a igreja. Esses ainda não são a igreja. A igreja entra salva na tribulação. Irmãos, se a igreja ela é santa, agora nós precisamos parar e pensar se nós somos a igreja. Não adianta eu querer saber se eu faço parte da noiva ou não. Eu tenho que ver o meu comportamento e saber se eu faço parte da igreja ou não. Se eu sou a igreja ou não. Se eu estou falando do meu irmão, eu ainda não sou a igreja. Se eu estou perseguindo você, eu ainda não sou a igreja. Porque se eu estou perseguindo porque eu não tenho revelação. A igreja tem revelação. A igreja só não constrói. Ela só não vai construindo em cima do alicerce. Porque ela já tem. Então traga isso para a sua vida. Observe o que você está fazendo. Observa a sua importância. Observa o que está em primeiro lugar. Observa se é o futebol que está em primeiro lugar. Observa se é a novela que está em primeiro lugar. É isso que nós temos que observar. Se existe algo na minha vida tomando a frente de Deus, eu não sou a igreja. Olha para você ver. Eu preciso chegar a ser a igreja para entrar na tribulação salva. Agora, essas coisas de construir em cima é somente para a noiva. Somente para a noiva. O William Branham tem dito na mensagem As 10 Virgens. Ele fala nessa mensagem, ele fala sobre o pedaço de pano. Eu não sei se a irmã Úrsula, o irmão Marinho já ouviu isso. Onde o irmão Branham fala que uma mulher ela vai fazer um vestido. Essa mulher, ela pega um tecido, ela vai cortar aquele tecido, e o que sobra, ela não vai jogar fora, porque ela pode usar para outra coisa. O irmão Branham diz, assim é a noiva e a igreja. A igreja, ela é parte do mesmo tecido. Está entendendo? Ela é parte do mesmo tecido. Deus tira aquela parte do tecido para levar. E a outra parte do tecido fica santa ali. Irmãos, é apenas o corpo. A igreja, ela está no corpo. A igreja, ela está ali no alicerce, ela faz parte do corpo. Tudo que acontece, toda a preocupação que tem na casa de Deus, a igreja ela já corre, ela se preocupa, ela já ajuda, ela faz isso, ela faz aquilo, porque ela quer tirar a enfermidade do meio. A igreja faz isso, porque ela faz parte do corpo. Ela faz parte dos anticorpos, dos glóbulos brancos, para matar aquelas coisas. O William Branham diz, eu não sou. Eu penso que ambos estão errados. Unidade e trindade. Não para ser diferente de vocês, mas sempre ao meio da estrada. Mensagem mostra-nos o Pai. Há um só Deus. E eu difiro e discordo com a organização pentecostal. Organização pentecostal está falando das denominações. Já pensou? Denominações. O irmão Branham diz que denominações, as igrejas, as denominações são prostitutas. E a igreja ela é pura.
A igreja ela é pura, ela não se contamina. É por isso que ela entra salva. Ela não se contamina. William Branham diz: agora, a razão que há uma diferença entre Deus e Jesus. William Branham está dizendo para você que você não pode ser unicista. Se você achar que Jesus ele é o mesmo Deus, não existe outro além dele, você não é a igreja. Você não é a igreja ainda. A razão que há uma diferença entre Deus e Jesus. Jesus teve um começo. Deus não teve começo. Melquisedeque não teve começo. E Jesus teve um começo. Mas Jesus foi feito semelhante a Ele. Semelhante. É por isso que a gente, quando entra naquela passagem, que de Deus saiu a palavra, saiu o Logos, a palavra que saiu de Deus, no princípio. No princípio saiu a palavra de Deus. Não é apenas uma palavra que saiu de Deus. Quando a palavra saiu de Deus, ali saiu todo o alfabeto de Deus. E Deus habita em seu alfabeto. Quando a palavra foi aonde estava Moisés, você foi junto, porque você é parte da palavra. Por que que Pedro entendeu? Teve a fé, a revelação da palavra? Porque ele estava lá. Há muito tempo ele estava naquela luz, ele estava naquele corpo, ele tinha representação. Então hoje vocês vão ter o mesmo entendimento que Pedro teve, porque vocês estavam lá. Vocês têm representação. A mesma revelação que Pedro teve, vocês terão. Só que a igreja, ela vai parar na revelação. Mas aí Deus, quando Deus revela essas coisas, agora você já está ciente disso. Deus está dizendo para você, agora, irmão Marinho, você pode aprender de mim. Agora eu posso ensinar você, porque você já sabe quem eu sou. É dessa forma que Deus trabalha. Deus não trabalha de outra forma. Primeiro Ele se mostra a você. Aí depois Ele vai ensinar você. A noiva anda como noiva. Enoque, observa que Deus levou Enoque com ele. Porque Enoque estava no tempo de Deus, fazendo as vontades de Deus. O cristão não tem a vontade dele. O mundo não segura ele. Então, William Branham tem dito para nós que Jesus não era seu próprio pai. Não é que ele estava querendo que você entendesse isso, apenas isso. Ele estava instruindo você na doutrina. Observe na mensagem um paradoxo, ele diz: esse menino, só terminando, irmão, esse menino, criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria Jesus tinha. Ele está dizendo, aquela criança, nenhuma sabedoria. Ora, mas somente um menino de 12 anos de idade, o pai, não habitava nele nessa época. Irmãos, Deus não habitava em Jesus antes do Jordão. Uma das coisas que a gente tem que entender, naquela luz que saiu de Deus, ali habitou tudo que era Deus, estava naquela luz. Quando aquele corpo de carne chamado Jesus, nosso irmão, esteve aqui na terra, o irmão Branham diz que Deus, a própria Bíblia diz que Deus habitou em plenitude nele. Amém. Se faltasse uma vogal desse alfabeto de Deus em Jesus, em carne, Deus não poderia habitar em plenitude nele. Então todo o alfabeto espiritual estava no natural. Aí Deus pode habitar completamente nele.
O irmão Branham disse, em nós é porção, porque nós somos parte do alfabeto. Nós somos parte dele. Mas aonde estava todo o alfabeto de Deus, o corpo de carne, Deus habitou em plenitude. Então observe esse menino. Quando foi que Deus veio morar nele então? O pai não habitava nele nessa época. Porque o pai, ele veio no dia quando ele o batizou. Ele, falando de João Batista, ele viu o Espírito de Deus descendo, vê? E entrou nele. Toda a plenitude estava nele. Vê o Espírito de Deus descendo e entrou nele. Mas olhe, este pequeno menino, de 12 anos de idade, sendo a palavra, ele era a palavra. Observa que o pai não estava habitando na palavra ainda. A palavra, ele era o alfabeto no corpo de carne. Sendo a palavra. Ele nasceu ungido, veja, para ser ungido. E aqui ele estava. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? O menino, Jesus falando, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E aí o irmão Branham está dizendo que Deus ainda não habitava nele. Ele ainda não estava selado ali. O Espírito Santo não estava habitando nele. Então vocês observam, Jesus diz, o menino falando, eu estou cuidando das coisas de meu pai. Agora traz isso para a noiva. A noiva recebe fé, revelação. Ela sabe quem é Deus. Ela sabe que Jesus é o Filho de Deus. E o que ela vai fazer agora? Ela vai cuidar dos negócios do pai como Jesus estava. Ela vai cuidar dos negócios do pai. O que é os negócios do pai? A palavra diz que tem riquezas para nós do outro lado. Amém. Tem riquezas para nós. A única coisa que Deus tinha para te dar é a palavra, irmão Branham. Então essa riqueza que Deus tem para dar para você é a palavra de novo. Está entendendo? Aquilo que está lá na eternidade, a tua parte, ela tem que se unir com você. Amém? Eu não sei quantos minutos eu falei com vocês aqui, mas eu vou encerrar, que a gente vai dar continuidade nesse culto.